galera do InfectoCast. Aqui quem fala é o Klinger. Que é a Estefânia. Aqui é a Laís. E hoje a gente está aqui para discutir um tema muito legal das infecções ortopédicas, que são as infecções de coluna. Quando a gente vai falar de infecção de coluna, são uma série de condições que vão causar essas infecções de coluna, né, meninas? Então, vamos começar introduzindo o tema para quem está ouvindo a gente, com esses tipos, né? Esses termos de CIT, a osteomielite vertebral, o abscesso epidural, a infecção pós-cirúrgica. Como que a gente vai fazer essa classificação e essas definições? A gente começa tudo com os critérios clínicos, né, Cleiton? Então, o paciente vai aparecer igual para todos eles, com dor nas costas. Então, pode ser cervical, torácica, lombar, lombosacra. E isso também é importante para a gente, porque os patógenos que são mais prevalentes dependem também da nossa topografia. Então, quando a gente tem algum tipo de patologia na cervical, a gente já pensa nos patógenos gram-negativos, Cutibactéria. Quando a gente vai descendo, começa os gram-negativos, a lombar pseudomonas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Isso daí também nos guia para o tipo de patógeno. O paciente chegou com essa dor, é mandatório a gente pedir imagem. Então, assim, dor lombar é a principal queixa de pronto-socorro. Então, isso daí, ela é negligenciada, as causas graves, tanto com as causas musculares. Então, é uma coisa muito difícil, é um problema de IPS, é a dor lombar. E aí, na imagem, a gente tem que ver se é a vértebra que está cometida, é o osso, se é o disco, se é só um abscesso epidural. Então, a gente tem que saber o tipo de paciente que a gente está lidando e o tipo de patologia que a gente está lidando. O tratamento difere muitas vezes da fisiopatologia da doença, mas para a gente é importante principalmente por causa do tempo de tratamento, o acometimento ósseo ou não. Então, primeiro a gente tem que saber o que a gente está tratando. É uma espondilodicite nativa? O paciente não tem nenhuma instrumentalização na coluna, o paciente nunca passou por procedimento e apareceu lá com a vértebra toda borrada, o disco borrado, uma dor. A gente vai sair dando antibiótico? Não, a gente tem que... todos esses a gente tem que tentar ir atrás do patógeno. Exato. Sempre, então, né? a primeira estrutura que a gente vai ver, então, vai ser essa infecção do disco vertebral, né? Que vão ser as discites que a gente tem. Isso, então a discite é a inflamação do disco e da espondilo é a inflamação da vértebra, né? Então, espondilodicite, olha só que linda, a vértebra e o disco, né? Então, realmente, aí parece que começa pelo disco, pelo tipo de vascularização. Lembrar que a maioria dessas infecções de coluna vem por via hematogênica. Então, primeiro a grosso modo, né? A grosso modo, Porque então... sai da aorta, né? A principal ramificação da coluna é um dos ramos principais da aorta. Então, para fazer hematogênica é muito comum. Fácil, E daí vai primeiro para o disco para depois ir até o osso propriamente dito. E é isso que a Laís falou é muito importante, porque a principal queixa, de fato, vai ser a dor. E todo mundo aqui que já trabalhou em pronto-socorro ou ainda trabalha, sabe quantas dores lombares a gente pega num dia de pronto-socorro. E daí vocês vão falar, ai meu Deus, vou ter que pedir exame de imagem para todas elas, né? Vou ficar louco, o sistema não vai aguentar, que vai ser muito gasto. Então, a gente tem aqueles que a gente chama das bandeiras vermelhas, os red flags, né? Que vão suscitar a gente a pedir um exame mais apurado ali de imagem para a gente ver realmente como que tá essa coluna. Então, quais seriam essas red flags aí que a gente tem que pensar? Então, paciente imunocomprometido, paciente acima dos 50 anos, né, que aí aumenta a chance de ser não só infeccioso, como também metástase de alguma neoplasia, por exemplo. Paciente que teve um trauma, para a gente ver se não tem uma fratura associada. Paciente usuário de droga intravenosa, paciente que faz hemodiálise, que daí já tem, né, uma chance a mais de fazer alguma infecção hematogênica. Paciente que está com essa dor recorrente, refratária ao uso de analgésicos comuns, paciente que está apresentando febre ou outros sinais sistêmicos também é um motivador para você pedir um exame de imagem. Então, não vai ser para todo mundo, mas você tem que, na sua anamnese, contemplar muito bem esses fatores, físico, né? O exame físico também, para você ter um critério bem apurado de quando que você vai pedir o exame de imagem. São esses red flags aí principais, tá? Das hematogênicas, a gente costuma lembrar de infecções no trato urinário, trato respiratório, intestinal, endocardite, cavidade oral. Tudo que pode translocar, tudo né? Que translocou. E aí, antigamente, a gente tinha
que as hematogênicas nunca faça cirurgia. A cirurgia já vai para as pós-operatórias, de dissectomia, para lavagem. Hoje em dia, a gente ainda tende a tratar e não mandar para cirurgia, mas tem vezes que não tem como, a coluna fica instável, a coluna comeu tanto lá o osso, o disco, a articulação, que o paciente fica instável. Então, tem que, junto com o tratamento da bacteriana, a gente tem que chamar a intervenção cirúrgica para limpar, desbridar e às vezes fixar aquela coluna. Não é fácil, às vezes fica com colete, esperando o tempo de tratamento, mas a grosso modo é assim. E são, assim, duas entidades diferentes, né? Então, a osteomielite vertebral nativa, ou seja, daquela vértebra que nunca foi manipulada, e as infecções de coluna após instrumentalização, né? Que aí vem após as cirurgias e tudo mais. Então, são duas entidades diferentes, porque a fisiopatologia é diferente. Você vai pensar em tanto patógenos diferentes, quanto depois o tratamento vai diferir também. Então, na hematogênica, como a Laís falou, sempre a gente vai pensar mais no estáfilo, tá? Mas a depender do patógeno, depender do quadro clínico aí do paciente, a história, por exemplo, aqueles pacientes que fizeram algum procedimento dentário, a gente sempre tem que lembrar que pode translocar a flora da boca. Paciente que tem câncer ou alguma doença inflamatória intestinal vai translocar A gente bicho vê ali. muito. Principalmente fungo, né? Principalmente tem fungo, ou gram negativo. gram negativo, exatamente. E lembrar no nosso país da micobactéria, né? Principalmente micobactéria tuberculose, mas lembrar que a tuberculose é muito comum, muito mais do que é falado. E não é difícil a gente achar, né? No nosso ambulatório, no nosso consultório, Não. o que chega de mal de pote, né? Que a gente diz que é a osteomielite vertebral causada pela micobactéria, é muito grande. Então, sempre tem que ser uma suspeita também, e aí a disseminação é hematogênica ou via linfática também, mas tem que ser lembrado sempre, tá? E daí, quando a gente tem as infecções após a instrumentalização de coluna, aí você já vai focar mais nos patógenos daquele ambiente onde foi feito ali aquela instrumentalização. Então, você teria que saber a sua microbiologia local ali para você saber. Muito provavelmente vai vir os patógenos do ambiente hospitalar, né? Então, os gram-negativos, muitas vezes já com resistência, os gram-positivos também, mas só para ficar claro que difere aí o patógeno que você vai estar pensando depois de uma abordagem cirúrgica para aqueles que vêm de uma translocação ou de uma infecção de corrente sanguínea. Na apresentação clínica, os sinais e sintomas mais comuns que a gente espera, a dor, a sensibilidade é em torno de 86% a 90% dos casos. Febre só vem em torno de 60% dos casos. Então, a gente não pode esperar ter febre para falar que é uma espondilodicite. E déficit neurológico só em 30% dos casos. Então, também, a gente não pode esperar o paciente estar com uma síndrome da cauda equina para urgenciar esse paciente. Então, tem que tomar muito cuidado com o exame físico, com a anamnese, porque a apresentação clínica é muito inespecífica. E aí, na cervical, é em torno de 10% das espondilodicites, na torácica, em torno de 30%, e na lombar é a nossa maior prevalência, que é em torno de 60%. Então, por isso que a dor lombar é a mais prevalente, e se confunde com muita coisa no pronto-socorro, né? Sim, eu não sei se a gente é enviesado, mas paciente dialítico, né? Quase toda semana tem um Como a dialítico. gente vê, né? Tem muito. A gente vê Muito. muito. E aí é muito comum, né? E em relação a esse diagnóstico, gente, então, uma coisa interessante, né, que se a gente tem que fazer hemocultura, né, sempre, se possível, sempre coletar hemocultura, É obrigatória. obrigatória, mas o tempo de crescimento, ele é diferente, né? Muitas das vezes, esse Staphylococcus aureus, quando recupera, aí com 3, 4 dias de crescimento, né? Não necessariamente vai ser Crescer igual igual corrente corrente sanguínea, Não, porque né? exatamente ele tá lá dentro do osso, já no mecanismo dele intracelular e formando biofilme. Então, a gente tem que lembrar que quando O que cresce na hemocultura é o planctônico. é o planctônico, e ali planctônico. ele tá na forma céssio dele, na forma como a gente diz, meio que vamos dizer assim, latente, né? Então, ele realmente vai demorar mais para crescer, por isso que você tem que conversar direito com o seu laboratório, falar o que você está suspeitando e deixar essa cultura um pouco mais, porque pensando também em outros patógenos ali, como por exemplo o Mycobacterium, né? Que você nunca vai poder negligenciar e nunca jurar só pela imagem e falar, não é uma micobactéria. Você vai ter que pedir, você vai fazer lá
a biópsia ou a punção guiada por radiointervenção ali da lesão, você vai acabar pedindo tudo, né? Porque você não quer desprezar um material que foi tão difícil de conseguir. Então, você vai pedir cultura para micobactéria, cultura para fungo, e você tem sempre que lembrar que a tuberculose é uma grande possibilidade no nosso país, então você tem que conversar com o seu laboratório para deixar a cultura realmente lá correndo e ele te avisar, porque isso vai demorar, né? A gente já sabe que vai demorar. Mas exatamente você falou uma coisa muito importante, a hemocultura. Já que a gente falou que o principal mecanismo é o hematogênico, então a hemocultura é muito importante. E por quê? Porque quando a gente vai lançar mão de outra ferramenta diagnóstica ali, tudo bem, os exames de imagem vão ajudar a gente, mas o que vai dar o diagnóstico mesmo é a gente isolar o bicho, né? Como sempre, ali a gente tem que pensar que a gente vai ter que fazer uma manipulação da coluna, a gente vai ter que, né, que puncionar, que fazer uma biópsia, seja o mecanismo que for dessa biópsia, mas não é uma coisa tão fácil de conseguir, principalmente nesse Brasilzão aí de meu Deus. E também não é a recuperação tão boa É de do 50% a patógeno. 70% de positividade nos frascos de hemocultura. Então, se a gente consegue ir lá em dois pares diferentes, de sítios diferentes, positivou o Staphylo aureus, acabou. A gente vai tratar Staphylo aureus, não vai pedir Nem para precisa puncionar, radiointervenção e vai tratar e vamos ver no que dá. exatamente. Por isso que a Porque a gente hemocultura, sabe. às vezes a gente consegue recuperar na hemocultura, Na que é muito mais hemocultura, fácil, sim. muito mais acessível, né? E você não precisa submeter o paciente a um procedimento invasivo. Agora, às Vamos dizer vezes, assim. vem uma amostra com coagulase negativa. A gente sabe que coagulase Pode negativa ser. é patogênico. Mas você não tem como. Para dar critério diagnóstico, a gente precisaria das duas amostras. Então, é meio difícil. Não dá para a gente contar só com a hemocultura. Então, a gente tem que lançar mão da terapia e falar com o neurocirurgião e cirurgião de coluna quando a gente não consegue isolar o patógeno com a hemocultura. Principalmente para micobactéria, né? Mesmo se a gente coloca no MycoF, a gente tem que esperar muito tempo, né? 40 dias. Então, às vezes, na pesquisa direta, fazendo direto a biópsia, a radiointervenção, às vezes a gente consegue mais rápido um TRM para diagnosticar. Aqui no Isso. Brasil, a gente vê muito, né? Por tuberculose. Então, chegou com uma espondilodicite, eu acho que a gente não pode negligenciar o diagnóstico. Assim. Mas aí é uma confusão, né? Quem que vai fazer essa biópsia, né? Quem vai pôr a mão Quem ali, vai né? pôr a mão? Se você Porque é amigo do neurocirurgião, vá com o neurocirurgião. Se você eu não sou amigo de Ó, ninguém. a maioria das vezes é radiointervenção, viu? Que acaba Pois fazendo, é, mas a né? radiointervenção... Não tem em todo lugar, né? não tem em todo lugar e às vezes é isso. A neurocirurgia não entra onde a cirurgia de coluna tá, o ortopedista de coluna tá e vice-versa. Então tem que tomar muito cuidado. A gente tem que saber bem quem a gente vai chamar, porque o cara não pode negligenciar. O máximo que ele vai fazer é pedir 2 amostras por radiointervenção quando tem, antes dele fazer aberta. Porque também a gente sabe que isola bem na radiointervenção, não é ruim. Exato. E o exame de imagem sempre pra gente avaliar a extensão, né? Sempre. E fazer o diagnóstico diferencial com outras coisas, né? Como Sim. eu te falei, tanta coisa na coluna que pode ser fratura que tá causando dor, pode ser uma metástase que tá causando a dor, pode ser 1 milhão de coisas. Então, a gente acaba, assim, pedindo inicialmente o raio-x, a gente vai ver, lembrando que, assim, alterações mesmo no raio-x a gente consegue ver relacionadas à infecção óssea só depois, ali por volta de 4 semanas, então é um pouco mais tardio, mas você já consegue fazendo o diagnóstico diferencial com outras coisas que talvez deem a mesma clínica. Depois, a tomografia, que já é um pouco mais sensível, tem sinais um pouco mais precoces, mas o padrão ouro ali seria mesmo a ressonância, né? Que a gente conseguiria ver melhor. Tem sinais ali específicos para a gente ver em T1, T2, mas não é em todo lugar que a gente tem disponível também, né? Mas então, começar sempre com o raio-x, aí você, no raio-x, dependendo de quanto tempo tá ali o processo, ainda não apareceu, muitas vezes já apareceu, porque essa dor vem sendo negligenciada há muito tempo, ou tratada errada, né? E a tomografia, que ajuda bastante também, depois para você fazer o procedimento de punção guiado por tomo também. E na tuberculose, a maioria dos casos, né, de mal de pote é aquele paciente que já foi tratado inúmeras vezes com antibiótico e chega pra gente com já. destruição óssea extensa. E quem teve a forma pulmonar da doença, normalmente faz por contiguidade, então pega a coluna torácica. Então, se você pega uma espondilodicite na torácica, é mandatório você investigar a tuberculose nesse paciente. Todas as maneiras, pulmonar, PPD, IGRA, aí você tem que revirar esse paciente para tuberculose. Porque na torácica é mais comum, porque faz por contiguidade.
E lembrando que é muito importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial, não só para a gente tratar direito, como o tempo de tratamento muda completamente, né? Aí que a gente vai falar depois, mas então não dá para você deixar para ver que na verdade é uma tuberculose só quando você termina o tratamento para as bactérias normal e não deu certo, você já perdeu muito tempo e você vai ter muita destruição óssea ali, né? Então, você tem que pesquisar. No nosso país, gente, sempre pesquisar tuberculose é sempre uma alta chance de que seja tuberculose a causa da dor do Sim. paciente. Meninas, e essa questão da gente começar o tratamento empírico, né? Não tem o ortopedista, não quer mexer, o neurocirurgião, muito menos. Antes de a gente começar o tratamento empírico, para depois, não é o melhor dos mundos, mas é a realidade, né? Cleager, assim, é diferente de uma infecção em articulação, que tem chances de evoluir para sepse mais rápido. Na coluna, a gente, se não tiver déficit neurológico, a gente tem zero pressa para tratar. A gente quer primeiro o diagnóstico, principalmente para a gente não ficar mirando em bacteriano e perder o diagnóstico de tuberculose. Então, na coluna é zero pressa. Na coluna, assim, a chance do paciente ficar séptico é muito menor, entendeu? Dentre os graus de todas as osteomielites que a gente encontra. Você não vai ver um paciente chocando porque tem uma discite. Ele tem outra coisa envolvida. Ele já saiu um abscesso, já teve outras camadas de pele e partes moles acometidas, mas muito raro se o paciente não for imunossuprimido, obviamente, né? A gente tá falando num geralzão. Mas a antibiótico terapia, a gente não tem pressa antes de sair o Porque você tem que patógeno. lembrar que daí, se você começa o antibiótico antes de fazer o diagnóstico, porventura esse paciente depois vai para fazer a biópsia, a punção, que Você seja, atrapalhou. você atrapalhou muito, né? Tem diversos estudos que mostram o quanto atrapalha, o quanto diminui a sua taxa de positividade depois. E se o paciente não tem nenhum sinal de sepse, não tem por que você iniciar, você só vai estar expondo ele a antibiótico terapia desnecessária, vai estar estimulando resistência, toda aquela história que a gente já sabe. Então, o que você tem que priorizar é ir atrás de fazer esse diagnóstico, conversar com Deus e o mundo para conseguir material ali daquela vértebra. Mas, por definição, você só vai começar o antibiótico se tiver sinais de sepse. A gente nem tem guidelines para tratamento em coluna, sabe? Igual a gente tem para FRI, para PDI. Mas no que a gente tem dos estudos da coluna, eles não sugerem terapia empírica. Eles focam mais no diagnóstico. Você puncionar, você fazer a cirurgia aberta, fazer a biópsia e saber o patógeno e fazer guiado. Então, você não vê isso igual você vê as tabelinhas prontas para pioartrite. Não tem isso em coluna. Quando você vai estudar os artigos, eles focam mais na sensibilidade diagnóstica. Hemocultura, fazer radiointervenção, biópsia aberta ou não. Então, o foco maior é esse, a gente identificar para começar a tratar. Não temos a pressa aí nenhuma. E se você for pegar até assim os algoritmos que tem nos poucos estudos assim que a gente vê, é você tratar empírico depois que você já tentou fazer a cultura daquele local, né? Que você já coletou o fragmento, deu errado a primeira vez, veio cultura negativa, depois você tentou novamente, aí chega, você não fica funcionando várias vezes seguidas, aí você vai fazer o tratamento empírico, porque daí a gente considera como uma osteomielite vertebral com culturas negativas, né? Mas é depois disso que você já teve essa E tentativa. seguia pela topografia, na cervical, na torácica, na lombar. Sim, o problema é só quando o ortopedista, ele já te faz um ultimato. Não vou coletar cultura, né? E não é Troca o raro. ortopedista, tô brincando. Mas eu acho que a gente tem menos problema com coluna do que outros sítios para fazer biópsia. Eles entendem a necessidade da biópsia ali. Que pode ser tanto uma metástase, uma micobactéria e uma bactéria, um estafilocoagulase negativo. Então, esses costumam dar menos trabalho. O que dá mais trabalho é neurocirurgia ou cirurgia de coluna. Mas eles sempre sabem que esse tem que ser abordado. Mas às vezes é uma equipe de ortopedia geral, assim, que não tem expertise em coluna e aí fica meio receoso. É difícil. Mas tratar empírico é ruim, você vai estar prejudicando sim. seu paciente. Óbvio que vai ter situação que você não vai ter o que fazer, né? Ainda mais dependendo do serviço. Tem que onde você guiar tá, por topografia, eu acho, né, Tefa? Sim. Se for lombar... Os fatores de risco, como a gente sempre fala, né? Sim, beleza. Coletei, veio um Staphylo aureus. A gente sempre vai seguir
aquele lema, né, das infecções ortopédicas de tentar fazer uma terapia dupla quando possível, Com osso envolvido com, sempre, né? né, Biofilme. biofilme, penetração com drogas, com penetração intraosteoclástica, né, segue o mesmo esquema, Raciocínio, o sim. mesmo raciocínio. Sem instrumentação, a gente tende a tratar de 6 semanas. Se for uma coluna com artrodese ou qualquer tipo de instrumentação, a gente tende a fazer 12 semanas. Se for micobactéria também, aí não tem como ser menos do que 9 a 12 meses de Não tem como, tratamento. Uhum. Então depende muito. Por isso que o patógeno é fungo também. Você faria só 6 semanas para fungo? Jamais, Não tem dá, como. né? Não dá. Tem Então, paciente por que isso que fica Vai ficando, entendeu? E ainda paciente imunossuprimido, esses dialíticos que têm acesso, é muito difícil tratar. muito difícil. E a questão da terapia endovenosa e VO, também a gente pode seguir o mesmo raciocínio das outras infecções. Acho que não, né, Tefa? Só para quando é instrumentada. Porque o raciocínio da venosa é a gente diminuir o mecanicamente no intraoperatório, diminuir a quantidade de inóculo, matar o que é planctônico e depois escalonar com a cultura guiada. Mas na espondilodicite não tem esse racional, né? Porque às vezes a gente não vai limpar e desbredar. Entendeu? Aí a gente tende a fazer isso enquanto o paciente está internado esperando cultura, eu tendo a deixar venoso. você também. porque se você funcionou ali, vai demorar, né, para sair a sua Sim, cultura, ainda sim. mais dependendo do tipo de patógeno que você tá pensando. Então, você já vai fazendo endovenoso, o paciente tá ali na tua mão, e daí depois, com teste de sensibilidade, você Transiciona. transiciona, exatamente. Beleza. É diferente, né? A gente tá falando das nativas. Quando tá instrumentado, vai pro DER, vai pra limpeza Sim. e desbridamento. Vai fazer mecanicamente. Isso. Fazer a troca, a retenção. A Isso. troca às vezes é bem complicado, né? Porque a vértebra que a gente está falando é diferente de um fêmur, por exemplo, que Sim. você tem bastante ali osso que você consegue desbridar. Você tem que lembrar da vértebra que é muito pequenininha. Então, às vezes, o seu desbridamento ali, um pouco mais que a gente fala, um desbridamento oncológico, né? Acaba tirando, não vai ter onde ancorar depois o seu material de síntese. Então, é complicado fazer um desbridamento muito eficiente ali na vértebra, a gente entende isso, né, pela questão anatômica, mas de qualquer forma, abrir e limpar tem que ter uma limpeza cirúrgica e desbridamento do quanto conseguir ali. Isso. Às vezes né? a via anterior não dá para acessar nunca mais. Você imagina, você abrir a barriga, tirar todos. Eles não mexem. Se foi feita artrodese via anterior e infectou, é uma tragédia. É uma tragédia. Complicado. É complicado, é difícil. Mas o bom é que a gente, ao longo a gente já tem pego, assim, o raciocínio das infecções ortopédicas, né? Que a gente Sim. vai. E aí, Laís, você tem um convite, né, para fazer pro pessoal de casa que tá escutando a gente. Isso mesmo, pessoal. A gente tá muito animado. Principalmente para quem mora longe, não consegue fazer uma especialização e tá aqui em São Paulo o ano inteiro, parar de trabalhar. Cada vez mais que a gente está divulgando o InfectoCast, fazendo o workshop, a gente vê a necessidade, quantas pessoas estão procurando entender mais sobre infecções musculoesqueléticas. Então, agora vai ter a pós-graduação que está totalmente aprovada pelo MEC. Tem aulas, a gente vai ter aulas o ano inteiro, 18 meses de curso. Tem encontros quinzenais que a gente vai poder discutir, conversar, caso clínico, vocês tirarem as dúvidas. A gente vai falar de todas as especialidades dentro da infecção, então tem enfermeiros com a estomaterapia, tem ortopedistas, tem radiologistas, infectologistas. Isso é principalmente para quem não tem tempo de parar e estudar só isso. Então, se você está querendo saber especializar sobre infecção musculoesquelética, a gente está oferecendo esse curso de especialização que você vai poder fazer de qualquer lugar do Brasil e a gente vai estar totalmente acessível, totalmente online para vocês. E vai ser muito legal, né, Tefa? Sim, estou bastante animada, pessoal. Sim, com uma abordagem muito, muito diferente, né? Então, pessoal que quiser aí, tá aqui o link aqui na descrição do episódio, vocês podem
clicar e conhecer e estudar com a gente, né? Vamos começar agora a nossa turma em março de 2025. Isso aí, vamos que vamos. Já que o nosso episódio foi tão ouvido, né? O nosso primeiro episódio de infecções musculoesqueléticas foi tão ouvido. Então, bora, pessoal. Vocês animaram para ouvir? Anima aí para fazer após com a gente. Após com a gente. Beleza, é isso, pessoal. Obrigado. Tchau, um beijo. Beijo.